Graça e paz para você que está em casa, para você que vai acompanhar esse culto depois. Louvado seja Deus por tudo que nós temos vivenciado. Desde o começo desse ano, Deus plantou no meu coração combater um inimigo terrível chamado medo. A nossa fé, a nossa vida cristã, nosso fundamento nunca foi tão provado como esses dias que nós estamos vivendo. Esses dias não importa o quanto você sabe, importa o quanto você entendeu do que sabe. Esses dias, a nossa vida tem sido exposta diante de vários e vários problemas. E a nossa fé sendo confrontada dia a dia. É por isso que, ao longo de todo esse tempo que nós estamos vivenciando aqui esse ano, sempre que posso, e tenho essa direção de Deus, é de combater esse inimigo chamado medo. Medo de várias situações. O medo da morte, o medo da enfermidade, o medo da crise financeira, o medo de sair para a rua. Estamos cercados por situações que batem à porta do nosso coração, querendo criar medo, pânico. Daqui a pouquinho, eu quero ministrar uma mensagem para novamente confrontar esse espírito de medo. Esse era o tempo de nós estarmos como o apóstolo Paulo, dizendo: o morrer em Cristo é lucro. O que nós temos medo? Jesus um dia disse: vocês não têm que temer a essas coisas. O medo de vocês deveria ser de quem tem o poder de mandar a sua alma para o inferno. Esse deveria ser o nosso medo. Das outras coisas. Eu tenho ficado assustado com a reação de alguns crentes. Paulo disse sobre o dia mau. Essas situações que estão acontecendo, para quem lê a Bíblia, não é nova. Não nos pega de surpresa. Agora, a maioria de nós não estávamos preparados para esses dias. A maioria de nós não está preparado para esses dias. E infelizmente, quando nós não estamos preparados para uma circunstância, ela se torna ainda pior, porque as nossas atitudes diante dela pioram o cenário, criam um pânico. Eu já ouvi alguns bombeiros dizendo sobre pessoas que morrem afogadas. E quase que unanimemente os bombeiros dizem: o que mata uma pessoa é o seu desespero. Porque se a pessoa tivesse paz naquela hora, e ela apenas reclinasse e boiasse, ela não morreria afogada. Mas o pânico, o medo, o desespero faz com que ela afunde. E isso está acontecendo hoje com a igreja cristã em pleno século 21.
com acesso ao Evangelho, dentro de igrejas, com cultos online acontecendo quase que 24 horas por dia na internet. Parece que essas coisas não estão sendo suficientes para nutrir a nossa fé, para nos manter de pé diante de circunstâncias que desafiam aquilo que nós acreditamos. Sempre fomos desafiados, mas agora de maneira intensificada. E nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos alinhar o nosso coração, entender o tempo. Se nós fôssemos somar ao longo de todo esse ano, quantas pessoas já ficaram pelo caminho? Quantas pessoas abriram mão, desistiram, naufragaram? Ah, pastor, mas é por causa disso, é por causa... As desculpas são inúmeras, mas a verdade é só uma. Onde fundamentamos a nossa vida cristã? Eu me lembro do ano passado, logo no início, quando a gente começou a quarentena, que fechou tudo, disse para os irmãos assim: Deus está restaurando o valor, a importância de estar no templo. Quem diria que chegaríamos um dia em que você, para estar dentro de um culto, você precisaria fazer uma inscrição, e que se você não fosse rápido o suficiente, você não conseguiria, porque o número foi preenchido. A sensação de querer estar, mas não poder. E a gente poderia citar inúmeros e inúmeros, dar um abraço e não poder, estar com alguém e não poder. Então que essa manhã de celebração da ceia seja também uma manhã de avaliação, de introspectiva, porque onde fundamentamos a nossa vida? No culto? Onde fundamentamos a nossa fé? Em um momento de 2 horas na nossa semana, e que quando saímos para nossa casa, vivemos a nossa vida da maneira como queremos? Ou estamos fundamentados na verdade que nos guia de dia e de noite, de segunda a segunda, em todos os tempos da nossa vida? Eu não estou dizendo para você que ter medo é errado. O problema não é o sentimento do medo, o problema é quando somos guiados por ele. E que ao invés de nos beneficiar, acaba nos prejudicando diante de circunstâncias simples. Deus tem um escape para nós essa manhã. Antes da gente continuar, pega o álcool para mim. Eu queria chamar o Edson aqui. Vem cá, Edson. O Edson que passou por algumas circunstâncias que desafiaram a sua fé, a fé da sua casa. Bom dia para todo mundo. Eu estou aqui para testemunhar e agradecer. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero contar o que aconteceu, né? Para quem não sabe. Dia 5 de abril, todo mundo lá em casa, minha mãe, meu pai e meu irmão, acordamos com uma febre, assim, com sintomas da sinusite. Aí tá. Meu irmão não sentiu nada, até apanhei dele, né? Porque eu não queria brincar com ele, porque eu estava mal. E todo mundo assim ficou na cama, não conseguia se mexer e tal.
Daí isso foi na segunda. Na quinta-feira a gente fez o teste e deu positivo para a Covid-19. Daí foi uma mulher lá em casa, medir a saturação, na quinta. Na sexta, a saturação da minha mãe estava muito baixa, porque ela está há 6 anos lutando contra uma doença no pulmão dela. Daí, o Covid já estava no pulmão e ela foi internada. Na terça-feira, ela foi entubada. Aí foi indo, vi nos boletins médicos, anunciaram que o escudo ia voltar. Daí, na quarta-feira, deu uma melhora, conversei com a tia Joyce, falei que eu ia vir. Aí daí depois no mesmo dia, na quarta-feira, mandaram uma notícia que deu uma piora grande. Foi indo na quinta, na sexta, no sábado, daí no domingo, dia 18 de abril. Apareceu lá que o rim da minha mãe parou de funcionar. E quando o rim para, o corpo inteiro também está prestes a terminar também, parar. Daí a gente foi visitar ela, tudo. Daí foi minha vez de entrar lá para ver ela. Ela estava entubada, mas ela escuta ainda. Aí a minha mãe sempre falava para mim que se caso acontecesse alguma coisa com ela ou com meu pai, era para mim cuidar do meu irmão. Daí, como ela me escutava, eu fui acalmando ela, né? Falando: mãe, eu tô aqui, fica tranquila, eu vou cuidar do Murilo. Cuido dele, da escola, de tudo. Daí eu comecei a ver que ela estava me dando sinal que ela estava entendendo. Ela começou a respirar mais rápido, começou a abrir o olho, saiu lá, não chegou a escorrer, mas saiu lágrima do olho dela. Eu fui acalmando ela. Daí antes disso entrou meu pai, conversou com ela, entrou eu. Daí foi entrando a minha tia, irmã dela, e já viu que a mão dela estava ficando roxa. Dentro da minha outra tia depois, e o braço já estava roxo. A gente foi para casa. Daí a minha avó, a mãe dela, falou que Deus ministrou a palavra de Jairo no coração dela, falando que ia ter uma cura. Só que daí a gente não sabia o que era essa cura, né? Daí a gente foi lá, orou na casa da minha avó e a gente voltou para casa. Fui imprimir um desenho pro meu irmão, daí a Unimed ligou lá em casa. Eu já entrei em desespero. Daí eu comecei, né, gritar, chorar, né, humano, né, sentimento. Eu fiz isso, tudo. Daí eu fui avisando o pessoal, todo mundo aqui, que a Paulinha foi lá, eu fui lá na casa delas, né, minhas irmãs, né. A gente foi lá, todo mundo ficou lá, me acolheu na casa da minha avó paterna. Daí aconteceu tudo isso e foi algo assim surpreendente o que Deus fez comigo. Porque eu não sei explicar, não dá para explicar Deus. Ele é louco. Eu falo: Deus, o Senhor é muito louco assim com as coisas que o Senhor faz na minha vida. Porque eu não sei de onde veio essa força em mim. Uma força assim que ninguém acreditou assim, falaram assim: cara, como você consegue ter essa força? Eu expliquei: como a minha fé é cristã, eu acredito que seja Deus que me deu essa força, porque nem eu sei de onde surgiu essa força. E sei sim, né, foi de Deus. Mas me surpreendeu muito essa força que Ele me deu e tudo isso. Agora a gente tem que fazer um monte de coisa, né, de inventário, um dinheiro assim que não existe, a gente vai ter que tirar não sei de onde. Mas Deus sabe do que Ele está fazendo e eu agradeço assim por Ele ter levado minha mãe. A gente não quer que leva, né, mas imagine se ela saísse daquele hospital com uma sequela. Ela não ia também querer ficar daquele jeito. Ela ama shopping, ama sair. Ela não ia querer de maneira alguma. Deus sabe o que Ele fez, eu sei disso. E Ele sempre estava me acalmando nas minhas orações. E é isso. Eu quero poder agradecer a igreja toda que orou, mandou mensagem para mim, porque eu gosto, sabe? Eu gosto de carinho, eu gosto de todas essas coisas. Bom, é isso. Quantos anos você tem, Edson? 17 anos. Ensinando sobre fé pra gente de 40, de 30.
Não é o que dá certo, Júnior. Não segundo os nossos olhos. Às vezes, segundo os nossos olhos, vai dar errado. E a gente vai dizer: que motivo eu tenho agora para enxergar Deus em tudo isso? Onde Deus está? Porque olha o que está acontecendo. Às vezes vai dar errado, irmão. Mas aqui, nesse plano, nessa circunstância, mas há um plano maior. Puxa, se eu ficar acreditando que tudo se resume a isso que nós estamos vivendo, se eu acreditar que tudo isso é 50, 60, 70 anos e acabou, vamos parar tudo, irmão, vamos fechar a porta e vamos fazer outra coisa da vida. Agora, se eu entender que essa pequena parcela chamada vida, de 50, 70, 30, não sei quantos anos a gente dura nessa vida, é uma pequena parte de um plano maior. Então muda tudo, porque há um propósito muito maior do que a gente imagina em tudo isso. Pastor, eu perdi, mas há um propósito. Eu não ganhei, mas há um propósito. Diga para a pessoa que está do seu lado: independente do resultado. Não diga mais alto por causa da massa, diga: independente do resultado, Deus sempre será o mesmo. Você crê nisso? Crê mesmo? Pega a sua Bíblia aí então, querido. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1 e versículo 5. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 5. Será que você pode ler comigo aqui no telão? Vamos ler todo mundo junto? Amém? Vamos ler aqui então? 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Vamos ler até a primeira vírgula de novo, até a primeira vírgula. Você perdeu uma ótima oportunidade de glorificar a Jesus. Vou ler de novo com você. Pelo poder de Deus, sois, de novo, sois, mais uma vez, sois guardados. Esse é o tema da mensagem de hoje, guardados. A epístola de Pedro foi escrita dentro de um contexto muito parecido com o nosso. Se você for estudar o contexto da epístola de Pedro, você vai descobrir um apóstolo escrevendo a cristãos para encorajá-los, incentivá-los a permanecerem na fé diante de um tempo de perseguição e de crise. Alguns datam a epístola de Pedro do ano 60 depois de Cristo. Logo quando a perseguição começou a se intensificar e a crescer, cristãos começaram a morrer. E alguns, devido a toda essa circunstância de perseguição e morte, começaram a desanimar na fé. Começaram a ver os amigos, os irmãos perderem a vida por causa de todo o evangelho. Isso estava levando a igreja a arrefecer nas suas atitudes.
Então Pedro escreve a primeira epístola, usando Cristo como fundamento do sofrimento, para incentivar os irmãos a permanecerem firmes diante daquilo que estavam vivendo. Eu busquei aqui o significado da palavra guardado. Então, quando você abre o dicionário da língua portuguesa, não é o hebraico, não é o grego, não, o dicionário da língua portuguesa, ele vai dar o seguinte significado para a palavra guardado. Primeiro, significado primeiro: protegido ou defendido contra algo ou alguém. Número 2, que se conserva para não se deteriorar. Número 3, algo que é posto à parte. E número 4, algo oculto, escondido. Então imagina se você pudesse, coloca o verso para a gente, Carol, aqui, pode deixar ele por enquanto aqui, fazendo um favor. Olha, se nós trouxéssemos o significado da palavra para dentro do versículo, que pelo poder de Deus sois protegidos de algo ou de alguém. Pelo poder de quem? Pelo poder de quem? Pelo poder de Deus eu sou protegido, guardado, escondido. Deus preparou essa manhã para mim dar a você uma palavra para dizer: querido, querida, preste bem atenção, você está guardado, protegido, escondido pelo poder de Deus. Entenda que ele vai dizer que nós somos guardados mediante a fé. É o poder de Deus que nos guarda, mas para que isso aconteça, é mediante a fé. Uma coisa que nós talvez ainda não entendemos, é que nós temos fé não para gerar milagre. Às vezes quando nós falamos sobre fé, a gente entende fé para gerar o sobrenatural, o impossível, mas o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo de número 16, que a fé é o escudo. Você está aí? Então diga comigo: a fé é proteção. Todas as vezes que eu abraço o escudo da fé, eu estou sinalizando para o mundo espiritual, não que eu sou espiritual, mas que eu estou protegido contra as artimanhas do inferno. Quando Paulo disse em Efésios capítulo de número 6, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Todos, não é um. Quando eu estou embraçado pelo escudo da fé, não é um, não é dois, são todos os dardos inflamados do inimigo contra a minha vida. Eu quero desafiar você essa manhã a utilizar a fé da maneira correta, a utilizar a fé segundo aquilo que a Bíblia diz para ser usado. Eu já disse aqui em alguns cultos, o problema da fé é que muitas pessoas não entenderam que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que o diabo tem roubado nesses dias a vontade, o desejo de ouvir a palavra, porque crentes que não são alimentados pela palavra são crentes que não exercem a sua fé da maneira correta. Crentes que não ouvem a palavra confundem fé com pensamento positivo. Fé e pensamento positivo parecem a mesma coisa, mas são diferentes no seu resultado. O que eu quero construir com você aqui essa manhã é que existe algo que nos guarda.
existe algo que nos protege. Sabe, parece que nós estamos expostos. Parece que nós estamos caminhando pelo mundo vulneráveis. Parece que nós estamos caminhando e não há ninguém por nós. E isso é uma mentira diabólica para implantar o medo na nossa vida. Salmo de número 121. Acompanha aí, marca aí no seu caderno, no seu celular. Acompanha no telão, Salmo 121. Salmo de número 121. A partir do verso 4, por favor. Está escrito assim, olha. Eis que não dormitará. Dormitará é uma palavra para cochilo. Sabe aquele sono rapidinho? Que você pergunta, o que está acontecendo? Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que... Ou de novo, aquele que... Levanta sua mão e diga assim comigo, aquele que guarda a minha vida. Não, diga como quem está profetizando, diga, aquele que guarda a minha vida, não fecha os olhos um instante sequer. Sabe o que significa isso? Não há nada que se passe na terra que Deus não tenha visto acontecer. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme, é 24 horas por dia, olhando, observando, atento à nossa vida. Sabe, eu já ouvi orações de pessoas, meu Deus, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor não está olhando para a minha vida, como não? A única coisa que pode tirar os olhos de Deus da sua vida é o pecado. E não é nem porque Ele fecha os olhos, é porque Deus não pode olhar para ele. A santidade não permite. Versículo de número 5. Salmo 121, versículo 5. Está escrito assim, o Senhor, vamos de novo, o Senhor, lê, vamos ler todo mundo junto, o Senhor, volta no versículo 4, vamos ler todo mundo junto, tudo, depois a gente volta para, isso é uma palavra profética para você, vamos de novo, todo mundo, vai, 1, 2, 3 e... Ai, se a gente lesse a Bíblia, irmão. O guarda de Israel não dorme nem cochila. Está tudo exposto diante dele. Versículo 5. Volta para a gente no versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Versículo 6. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Não importa o tempo, Ele está lá. Sabe, tem momentos em que a gente não entende a palavra. Deus é um Deus zeloso. Coloca para a gente aí, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 34. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 34. Olha o que está escrito. Jesus falando, olha o que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta a sua ninhada debaixo das tuas asas, e vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis protegê-los, quantas vezes eu quis guardá-los,
mas vocês não quiseram estar ali. Quantas vezes eu quis trazê-los para perto, para debaixo do braço, para o esconderijo do Altíssimo, mas vocês não quiseram. Criamos os nossos próprios esconderijos, os nossos próprios meios de proteção, e que se mostraram ineficazes nesses dias. Agora eu quero dizer para você, há um lugar seguro. Sempre houve um lugar seguro. Eu quero... Coloca para a gente, Carol, o livro de Jó. Deixa o livro de Jó aí, capítulo 1 aberto. O que nós não entendemos, Tiago, e que muitas vezes nós ficamos orando algumas orações que não têm sentido para Deus, de coisas que Deus já fez, de coisas que Deus já estabeleceu, de coisas que já estão prontas. Coloca para a gente Jó, capítulo 1, versículo 9. Todo mundo conhece a história de Jó aqui? Jó? Jó? Lembra do Jó? Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 9. Thank you. Olha o que está escrito aqui. Lembra que no capítulo 1, o que vai ser narrado ali é a conversa de Deus e o diabo. E a conversa é assim: de onde você vem, Satanás? E o diabo diz: de rodear e passear pela terra, Senhor. Então Deus disse: se você estava na terra, com certeza você observou o meu servo Jó, homem fiel, reto, temente a Deus. E aí então vem a resposta do diabo para essa fala de Deus. Jó, é claro que eu vi Jó na terra, mas tem uma coisa: ele é tudo isso aí que o Senhor falou. Olha o que está escrito. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus de balde? Olha, o diabo está dizendo assim: sabe por que Jó é esse homem aí? Porque o Senhor deu tudo para ele. Jó é um homem próspero, abençoado. É claro que qualquer homem vai servir ao Senhor dentro dessa lógica. Versículo 10. Tem uma coisa aqui no versículo 10 que passa desapercebido. O que está escrito aqui? Versículo 10. Olha o que o diabo disse sobre Jó para Deus. O que está escrito aqui na primeira parte, até a primeira vírgula? De novo. Olha o que o diabo diz: o Senhor tem protegido ele em tudo. Entende por que o diabo não podia tocar em Jó? O diabo não podia tocar em Jó porque havia uma proteção. Eu separei aqui o mesmo texto. A nova versão transformadora. E olha, presta atenção nisso. O mesmo texto. Lê pra gente, Pâmela, está escrito aqui, o 9 e o 10. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoastes em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Você leu errado. Ninguém entendeu. Vou lá do outro lado. Ninguém entendeu, sabe? Está entendendo? Lê, Tiago. 9 e o 10.
Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Você vê como ele é rico. Jó está falando de uma realidade espiritual, isso não é visível aos olhos humanos. Mas quando o diabo chegou diante de Deus, Deus disse assim: você viu Jó? Ele disse: claro que eu vi. Como que alguém não vai temer? O Senhor colocou um muro de proteção na vida dele, na família dele, nos bens dele. Não dá para passar esse muro. Ai, se você pudesse abrir os olhos espirituais, querido, você veria que ao seu redor existe muros de proteção contra toda a artimanha do inimigo. Estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Você pode declarar isso por essa ti. manhã? Só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Troca a versão, segura essa. Troca a versão pra gente desse texto. Olha o que diz aí, ó. Acaso não puseste uma cerca? A ideia é o muro, a cerca, aquilo que protege. Alguns anos atrás a gente começou a falar sobre salvação familiar aqui. Quem já escutou sobre isso? Ah, como assim, pastor? Uma pessoa aceita Jesus e toda a sua família. Olha o que o diabo disse para Deus. Por causa de Jó. Jó era aquele homem que fazia sacrifício pelos filhos. Ele disse assim: acaso não puseste uma cerca em volta dele? Mas era só em volta dele? Em volta de quem? Tem uma proteção em volta da casa toda. Não deixe o diabo roubar a sua alegria dizendo: você pode ir para o céu, mas a sua família não vai. Nessa manhã você está aprendendo que toda a sua casa está debaixo de proteção. Essa é a realidade espiritual. Veja, não é um homem que está dizendo essa realidade, isso é uma realidade invisível aos olhos humanos. É o diabo declarando: tem uma proteção em volta da vida dele, tem uma proteção em volta da sua família, uma cerca em volta dele, da família e de tudo que ele possui. Sabe, eu não preciso ficar orando: Senhor guarda, Senhor isso, Senhor. Eu tenho que crer, pela fé, que quando eu aceitei essa nova vida, um muro de proteção foi erguido ao redor daqueles que o temem. Querido, e só passa esse muro aquilo que Deus permite. Se a enfermidade chegou, é porque Deus permitiu que chegasse. Se a morte chegou, é porque Deus disse: chegou a hora. Porque nada passa por esse muro. O diabo só conseguiu passar pelo muro porque Deus diz assim: tá bom, eu vou tirar o muro. Toca nele. Toca nos bens que ele tem, toca na família. Deus permitiu. Porque se Deus não tivesse permitido, não dava para passar o muro.
não dava para passar a proteção. Sabe, nós precisamos sair daqui com uma convicção: eu estou guardado dentro desse muro. É por isso que foi importante quando Neemias saiu de onde estava como copeiro do rei e foi em direção a Jerusalém para reconstruir o muro que estava caído, porque aquilo era simbólico. Jerusalém cercada por muros é o símbolo da nossa vida guardada pelo Eterno dentro dos muros. Quando termina a construção do muro, a Bíblia diz assim, que eles olharam e no muro não havia brecha alguma. Porque nesse muro de proteção não pode ter lacunas, não pode ter abertura, não pode ter brecha, ele precisa estar intacto. Se Deus abrisse os teus olhos essa manhã e você pudesse contemplar o mundo espiritual, você veria um muro de proteção. Você olharia para a sua casa e você viria um muro de proteção. Pastor, e todas essas coisas que estão acontecendo é porque Deus assim permitiu? Porque senão não passaria para o lado de cá. Só parece, Uds, que nós estamos cercados, só parece. Mas nós estamos guardados. Eu queria que você declarasse isso essa manhã. Se você está entendendo isso, eu queria... Estou cercado, mas sou guardado ao muro. por ti. Sentado, eu acho que você não acreditou, não. Cercado, mas sou guardado por ti. Sentado, eu acho que você não acredita no que você está ouvindo. Parece que estou cercado, só parece. mas sou guardado por declare ti. Isso, declare, parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 parece que estou cercado ao muro, pela fé, ao muro. Parece que estou, parece que estou, parece que estou cercado. A última vez. Parece que estou cercado. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Ai, meu Deus, levante a sua mão direita, deixa eu profetizar na sua vida. O diabo disse: eu vou acabar, eu vou destruir, eu vou minar. E nessa manhã nós estamos mandando um recado ao mundo espiritual. Nós estamos guardados por muros espirituais que não foram construídos por mãos humanas. Pode se assentar, preste atenção. Salmo 34, versículo 7. Salmo de número 34, versículo 7. Olha o que está escrito aqui. O anjo do Senhor é o sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Muda a versão. Obrigado. O anjo do Senhor faz o quê? Faz o quê? Acampa-se ao redor do que os temem e... A Bíblia diz no livro de Jó que o diabo diz: tem um muro de proteção.
Você leu isso? Há uma cerca que está ali ao redor dele, da família. Agora, a pergunta é, mas que cerca é essa? Salmo 34, versículo 7. Essa cerca não é de material humano. É uma cerca feita pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor que está ali. Da onde você acha que nasceu a ideia do mundo de dizer de anjo da guarda? Assim, tem um anjo da guarda. Assim, é equivocado o pensamento, mas o fundamento é verdadeiro. Tem um anjo que te guarda. É a tua cerca. É aquela plaquinha que está ali quando você vai se aproximando do portão, diz assim: não se aproxime, cão bravo. Não chega perto. Propriedade do Altíssimo. Eu me lembro de ouvir um testemunho de alguns irmãos com más intenções, né? Irmãos de más intenções, que foram até o cemitério fazer um trabalho, Alexandre. As pessoas, toda vez eu falo de demônio, eu falo da Alexandre, né? Depois você conversa um dia com o pastor Alexandre, pergunta para ele da antiga vida dele. Aí você vai entender, porque toda vez eu falo isso para ele. Alguns irmãos com má intenção, Vitor, foram até o sepulcro para fazer um trabalho de macumba. Ó. Só que nesse dia eles foram para abrir sepulturas, para pegar ali alguns ossos, alguns restos mortais para fazer o trabalho. E aí a entidade foi, e quando eles foram tocar num sepulcro, a entidade disse: esse não pode tocar não. Assim, como assim esse daí não pode tocar não? E assim, porque esse daí tem ligação com o homem lá de cima, não pode mexer nas coisas dele. Até morto! Até morto o diabo disse assim: está guardado, não pode mexer nos restos mortais desse homem não. Se um morto tem ligação com o Altíssimo, imagine alguém vivo. Eu quero declarar em nome de Jesus que você, a sua casa, os seus bens estão guardados pelo muro de proteção. Querido, eu sei que muitas vezes isso parece história, né? Eu me lembro, esses dias eu estava compartilhando em casa de um testemunho de alguns amigos. Eles estavam viajando, Paulo, no meio da estrada, escuro. E quando eles estavam em uma rodovia muito escura, de longe eles avistaram um clarão passando pelo meio da rua, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E eles começaram a observar aquele clarão e eles foram diminuindo a velocidade. E à medida que eles iam se aproximando, aquele clarão continuava passando. Quando eles chegaram perto, eles perceberam que uma árvore havia caído na rodovia. E que um anjo estava passando ali para dizer para eles: ei, diminua a velocidade, porque senão vai causar um acidente aqui. Você não pode continuar, para o carro. Pastor, como assim? Eu quero dizer que essas experiências serão reais na sua vida. Atos capítulo de número 12. Se você ler Atos capítulo 12, você vai ler sobre a prisão de Pedro. Pedro um dia está na prisão. E aí ele está dormindo uma noite e de repente ele acorda com um anjo cutucando o seu lado, dizendo assim: ei, levanta, põe a roupa, veste sandália, vamos sair daqui. Era o anjo. O portão, os guardas, todo mundo atento, ninguém podia perder Pedro, mas o anjo disse: ei, é dia da gente sair daqui.
E aí Pedro põe a roupa, não está entendendo nada. Sabe quando você acorda meio assim, mas será que isso é real? Será que não é? Será que é visão? Será que é sonho? O que é que está acontecendo? Pedro põe a roupa, põe a sandália. E olha o que diz o texto. Atos 12, 9. Está escrito assim, ó. E saindo, o seguia. Olha para quem está do seu lado e diga assim: para onde você for, o anjo do Senhor acompanha você. Diga, se você for para a direita, ele vai para a direita. Se você for para a esquerda, ele vai para a esquerda. Diga assim: o anjo vai te acompanhar sempre. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Olha lá, julgando que era uma visão. Verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, irmão, eu não sei como. Pedro estava guardado por muitos soldados. Mas quando ele ia passando com o anjo, os soldados não viram ele. Sabe aquela oração que você fazia quando alguém falava para você assim na escola: na saída eu te pego? Senhor, aula vaga, Senhor, por favor, que não me vejam. Sabe aquela, ninguém nunca fez essa oração? Nunca foi eu na escola? Então você não sabe o que é. Eu lembro de uma vez que eu pulei o muro da escola. Falei, uma vez. Inventei de pular o muro da escola. A hora que eu pulei lá embaixo, sabe quem estava passando na calçada? Minha mãe. Filha da minha mãe, na calçada da escola naquele dia. Sabe o que ela fez? Vai voltar para a escola. Me colocou para dentro naquele dia. Mas por quê? Porque eu não orei antes. Sabe aquele assim, por favor, livra de todo mal. Pedro estava passando por entre os guardas e ninguém via ele. O anjo ali do lado. Aí presta atenção, olha o que está escrito. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu, por quê? Diga assim: quando eu estou no caminho certo, na companhia correta, as portas abrem automaticamente. Senhor, abra a porta. Não, se você está no caminho certo, na companhia certa, a porta abre automaticamente. A porta abriu. E tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo ficou ali. Enquanto há perigo, o anjo estava ali. A hora que o caminho estava tranquilo, o anjo disse assim: agora pode caminhar. Daí a importância de entender o mundo espiritual. Estamos sendo guardados. Você entende isso? Quando Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, Deus poderia ter livrado Daniel, podia, mas ao invés de livrar, Deus preferiu guardá-lo. Porque Deus é assim: quando não te livra do problema, Ele te guarda dentro dele. Precisa, não tem o que temer. O problema é que nós somos tomados pela narrativa do medo, e a gente acha que está aí à mercê de toda a circunstância da televisão. Não estamos. Nós estamos guardados. Diga a 3 pessoas: nós estamos guardados em Deus. Diga: em todo o tempo nós estamos guardados por Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado dentro da fornalha, mas não queimou, não morreram, porque estavam sendo guardados por Deus.
Sabe, se nessa manhã você sair daqui tendo no seu coração o entendimento de que você está guardado, a sua casa está guardada, nós vamos parar de ficar murmurando por coisas que Deus já disse: filho, já está guardado, fique tranquilo. Está dentro de um muro de proteção, fique em paz. Não há o que temer, fique tranquilo. Pastor, mas parece que algo passou pelo muro. Diz assim: se passou é porque Deus tinha um propósito nisso. Você está aí? Há algo que nos guarda. Constantemente nós estamos sendo guardados por Deus. Em todo o tempo da nossa vida, nós estamos sendo guardados. Alguns momentos da nossa vida que, se esse entendimento não existir, o pânico se apodera de nós, o medo se apodera da nossa vida. Por quê, pastor? Porque a narrativa se tornou maior do que aquilo que nós cremos. Meu Deus, eu sei de uma coisa: eu caminho guardado pelo Senhor. E aquilo que me guarda, guarda também a minha casa. E o que guarda a minha casa, guarda também aquilo que é meu. Eu fico imaginando o diabo falando para Deus assim: é claro, eu vi Jó, vi tudo que ele tem, mas não pude tocar em nada. Como assim? Porque tem gente que acha que o diabo vive aí pelo mundo, peregrinando, destruindo, roubando, matando. Diz assim: não. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso é o papel do ladrão. Agora, tem que passar pelo muro de proteção primeiro. Eu lembro de um tempo que a gente estava reformando a casa. A casa ficou 1 ano sem portão e sem porta. Sabe qual que era a porta de casa? Uma cortina de pano. 1 ano. Senhor, nós estamos saindo. O Senhor guarda a casa. Vamos embora. 1 ano. Não tinha nada, não tinha. Assim, mas tinha a proteção de Deus. A proteção de Deus não é o óleo ungido no carro, irmão. Unge meu carro. Não é isso que protege. O que protege é quando alguém se rende a Jesus. É aquilo que protege. Por isso não é em vão você estar aqui. Pastor, mas eu queria que os outros tivessem. Chegará o dia. E preste atenção, aqui ou na glória chegará o dia da celebração em família. Não importa. Porque a nossa mente fica limitada a esse plano. Explica para mim. O ladrão da cruz entrando no paraíso. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Uma vida inteira de erro. Um acerto na hora certa. Céu. Pastor, mas você não sabe, a pessoa faz um monte de coisa errada, diz assim: irmão, não estou nem aí porque ele faz de errado. Eu sei que se um crente na família se converteu, ele já está debaixo de proteção. Salmo de número 91 para a gente encerrar.
Irmão, esses cultos é muito curto, pelo amor de Deus, a gente tem que ficar correndo. Gostando não, hein? Tem que mudar o culto para 7 da manhã. Aí das 7 ao meio-dia, tá? Ficar correndo. A gente gosta, o Salmo de número 91 é o Salmo da proteção. Muita gente fala o Salmo 91, tem lá o Salmo aberto na casa. Agora, o que pouca gente sabe é que tudo aquilo que está no Salmo 91 depende do verso 3. Põe no verso 3 pra gente. Olha aqui, ó. Olha a lição. Não, volta no 2, por favor. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Veja, tudo que o salmista vai narrar a partir de agora depende de uma coisa: isso é para quem confia em Deus. E confiança é fé. Não é aquele pensa, não, Deus vai. Não. Versículo 3, nós vamos até o versículo 10. Queria que você se colocasse de pé, a gente vai ler junto. Não, nós vamos até o 13. Versículo 3. Nós vamos ler do 2 ao 13. E você, na medida que recebe isso, você pode celebrar Jesus. Verso 2, vamos lá, 1, 2, 3 e...